E aí, como é que vai? Nesse vídeo aqui eu quero falar sobre uma questão que vez ou outra pipoca nas redes sociais, que eu tenho certeza que deve ter acometido a sua mente em algum momento. Quando você vai criar um projeto para a internet, seja para o Facebook, para o Instagram, para mandar para o WhatsApp, para postar no Twitter, qual resolução você utiliza para criar esse projeto? 72 dpi, 150 dpi, 300 dpi? Qual que é o tamanho que a gente precisa utilizar para construir um projeto que vai ser utilizado na internet ou nas redes sociais? Bom, eu já falei sobre isso em uma live feita só sobre esse assunto aqui no canal, mas o assunto ficou um pouquinho longo e eu resolvi fazer esse vídeo aqui para tentar deixar as coisas um pouco mais dinâmicas e colocar um ponto final nessa história, tá certo? Para que você possa entender do que eu vou falar aqui, é fundamental que você entenda a diferença entre resolução de imagem e resolução de saída. Um assunto que inclusive já foi tema de um vídeo aqui no canal, vou deixar linkado no card e aqui na descrição também para você dar uma olhada. E para que você possa entender essa diferença, eu tô com um projeto aberto aqui no Photoshop, eu vou te falar um pouquinho dessas diferenças e depois eu vou te mostrar qual que é a resolução ideal para você utilizar nos seus projetos para a internet, ok? Bom, eu tenho aqui um post que seria utilizado para o Facebook ou para o Instagram, tanto faz. Sempre que você cria um projeto para a internet ou que você vai exibir um monitor e um dispositivo eletrônico, mesmo que você trabalhe com desenho vetorial, você vai ter que exportar esse projeto para pixels. Seja um formato bitmap como JPG ou PNG, você vai converter tudo em pixels para você poder carregar na internet, postar nas redes sociais e assim por diante. E justamente graças ao pixel que a gente tem essas duas nomenclaturas diferentes, a resolução de imagem e a resolução de impressão, ou resolução de saída, como a gente também pode chamar. Eu vou dar um zoom aqui bem grande nesse documento e você vai começar a observar, olha, que o Photoshop começa a exibir os quadradinhos, os pixels que compõem esse documento. E é aqui que a gente entra justamente na primeira nomenclatura, no primeiro termo que a gente precisa entender. Você tem aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, uma quantidade de pixels específica nessa imagem, na sua largura, e também uma determinada quantidade de pixels na sua altura. A quantidade de pixels de uma imagem na sua largura e na sua altura é o que a gente chama de resolução de imagem. Então, quantos pixels essa imagem tem? No Photoshop eu posso dar um Ctrl Alt I, por exemplo, para abrir a janela de tamanho de imagem. E aqui no Photoshop ele vai me dizer que essa imagem tem 1200 pixels de largura por 1200 pixels de altura. Então essa é a minha resolução de imagem. É exatamente a relação da largura vezes a altura da quantidade de pixels que essa imagem tem. Quando você vai criar um projeto para a internet, é justamente nessa informação que você tem que se ligar. Quantos pixels a sua imagem tem que ter de largura e quantos pixels ela tem que ter de altura. É por isso que quando você vai criar uma capa para Facebook, você já cria dentro daquele tamanho específico, se não me engano 800 e alguma coisa por 315 pixels. Esse é o tamanho de uma capa para Facebook. Quando você vai criar um post para Instagram, para Facebook, para uma outra rede social, você também geralmente utiliza uma quantidade de pixels específica. Geralmente 1000 pixels de largura por 1000 pixels de altura. Essa aqui está 1200 por 1200. Pode ser 1920 por 1080, que é o tamanho Full HD. Depende das especificações da rede social que você vai criar o seu projeto. Na maioria das vezes, a gente utiliza o tamanho quadrado, já que vale tanto para Facebook quanto para Instagram, né? E aí a quantidade de pixels varia de profissional para profissional. Tem gente que gosta de trabalhar com 800 por 800, outros com 1000 por 1000, outros com 1200 por 1200. Qual que é a ideal? Tanto faz. Eu gosto de trabalhar com 1000 por 1000, por exemplo. Tem gente que gosta de trabalhar com 1200 por 1200, 800 por 800. A diferença é tão pequena entre esses três tamanhos, né? Geralmente 200 pixels só, que quando você posta na rede social, você posta no Facebook, no Instagram, você quase não percebe as diferenças, ok? Então você pode criar com 1000 por 1000, 1200 por 1200, 800 por 800. Só muda o tamanho, ligeiramente o tamanho que a imagem vai ser exibida na tela, mas coisa que não interfere quase em nada no resultado do seu projeto, ok? Eu gosto de trabalhar com 1000 por 1000, ponto final. Bom, agora se a gente tem a quantidade de pixels, 1200 por 1200, o que é a resolução de saída? A resolução de saída é quantos pixels um dispositivo, seja um monitor ou uma impressora, conseguem exibir em um determinado espaço. Geralmente é uma polegada, né? Por isso que a gente fala 300 dpi, por exemplo. Então 300 dpi são 300 pontos em uma polegada. 150 dpi, 150 pontos em uma polegada. Só que essa informação ela só é relevante para o dispositivo de saída, ou o monitor ou a impressora.
A grande maioria dos monitores ainda trabalha com uma resolução de 72 dpi. Tanto que essa é a resolução padrão que é utilizada na indústria de maneira geral. Aos poucos, a gente está mudando para 96 dpi. Existem telas, dispositivos com uma frequência muito maior de pixels, como por exemplo, telas de celulares, tem uma quantidade muito maior de pixels, 1 polegada, é claro, né? Você tem a mesma resolução de uma TV e um celular. Isso porque os pixels do celular são muito menores, são muito pequenos. Só que essa informação só é relevante para o dispositivo de saída. Ela não tem qualquer relevância para a gente se a gente está planejando um projeto para ser exibido em um tamanho específico. Então, se eu vou criar um projeto para ser exibido na internet e eu vou utilizar 1000 por 1000 pixels, ou 1200 por 1200 pixels, ou 800 por 800 pixels, a resolução de saída é irrelevante, porque eu já tenho o número específico de pixels que eu preciso trabalhar. Então, colocar 150 dpi, 300 dpi, 72 dpi não faz a menor diferença no seu trabalho. Ah, Lute, poxa, mas o pessoal sempre me fala para criar em 96, sempre me fala para criar com 72, sempre me fala para criar com 150. Irrelevante, você está colocando uma informação que não vai ter utilidade nenhuma para o seu trabalho, porque a resolução de saída não tem qualquer relevância para o seu projeto que está sendo criado utilizando uma medida em pixels específica. Vamos tirar a prova dos 9? Eu tenho aqui, por exemplo, esse projeto que está com 1200 por 1200 a 72 dpi, que é a resolução nativa da maioria dos monitores, ok? Monitores convencionais. Se a gente fala de um celular, a resolução é muito maior, geralmente tem aí uns 800 pixels em 1 polegada, ok? Mas o que é relevante para a gente não é a resolução, mas sim a quantidade de pixels que a nossa imagem tem. Se essa imagem tem 1200 por 1200 pixels, quando eu abrir ela em um monitor, os 1200 pixels vão ocupar um espaço X na tela. Se eu abrir ela em um celular, esses 1200 pixels também vão ocupar um espaço X relativo à tela do celular. É isso que importa para a gente. Agora, a resolução de saída, ela não vai ter utilidade nenhuma. Eu vou manter aqui, por exemplo, com 72 dpi, eu venho aqui em arquivo, exportar como, e eu vou exportar essa imagem como PNG para você ver o resultado, tá certo? Vou deixar aqui 1200 por 1200, vou tirar o fundo transparente. A gente está utilizando o tamanho original da imagem, 1200 por 1200, a resolução lá estava com 72 dpi, ok? Vou fazer aqui, vou fazer o seguinte, ao invés de utilizar o painel de exportação, eu vou utilizar o painel de salvar como para manter o máximo de informações do documento. Área de trabalho, vou mudar aqui para PNG, cadê o PNG? Prontinho. E aí eu vou colocar aqui, olha só, 72 na frente, só para a gente saber que é o documento com 72 dpi. Vou clicar em salvar e vou dar um OK aqui para ele salvar com o menor tamanho. Beleza. Salvei aqui com 72 dpi. Vou abrir aqui as minhas pastas para a gente ver o resultado. E está aqui, olha só. Eu tenho aqui um documento, está terminando de salvar ainda. Deixa ele concluir a exportação. Pronto, concluiu. Eu tenho aqui, por exemplo, olha só, um documento com 72 dpi. Ele pesa 704 KB. E eu vou exibir as dimensões dele aqui. Ele tem 1200 por 1200 pixels. Se eu abrir essa imagem na tela, ela vai ocupar 1200 por 1200 quando eu exibir ela em 100% na minha tela, tá certo? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui no arquivo do Photoshop, vou dar um Ctrl Alt I para abrir a janelinha de tamanho da imagem, vou desmarcar aqui a reamostragem para eu não mudar a quantidade de pixels do meu documento, eu preciso manter os 1200 pixels, que é o tamanho que eu preciso, e eu vou colocar aqui 1 dpi. Vamos brincar com 1 dpi? Colocar aqui resolução de 1 dpi e dar um OK. Pronto. Mudou alguma coisa na imagem? Nada. Essa informação não tem relevância nenhuma para a gente, porque a gente precisa de uma imagem com 1200 por 1200 pixels. Se o monitor vai exibir a 72, a 96, a 1200, essa informação só é relevante para o monitor, não para a gente. Se a gente fosse produzir um documento para impressão, aí essa informação teria muito mais relevância para a gente, porque a gente vai atuar diretamente, né, no tamanho da imagem quando a gente for imprimir numa impressora, no pedaço de papel. Pronto, vou dar um Ctrl Shift S. Vou clicar aqui em PNG e vou colocar aqui o número 1. Vamos salvar ela com apenas 1 dpi de resolução. Vou dar um salvar aqui, dar um OK. Vou esperar o Photoshop terminar de exportar. 94%. Enquanto isso, já vou abrir aqui a minha pasta. Ok, aqui minha área de trabalho. 72 está aqui. Já apareceu ali 1 dpi, olha só. A imagem com 72 dpi, 704, 1200 pixels. A imagem com 1 dpi,
A mesma coisa, 704KB, 1200 pixels. A imagem com 102 dpi é essa aqui. A imagem com 1 dpi é essa aqui. Viu como é completamente irrelevante você utilizar resolução para projetos que você vai criar para a internet? Então, tanto faz você criar com 1 dpi, com 2 dpi, 1200 dpi. Essa informação é totalmente irrelevante se você está criando um projeto para ser exibido em monitor, para ser exibido na internet. O que acontece na maioria das vezes é que as pessoas não observam que quando elas mudam a resolução, por exemplo, eu vou dar um Ctrl Alt I aqui no Photoshop, se você manter a opção de reamostragem habilitada, vou dar um Ctrl Z para voltar ao tamanho original, tá? Se você manter a opção reamostrar habilitada, quando você muda a resolução do documento, vamos colocar aqui 150 dpi, você está mudando com a reamostragem a quantidade de pixels que essa imagem tem. Esse é o processo de reamostragem. Efetivamente, você está interferindo na quantidade de pixels que a imagem tem. Mas você observa, quando você faz isso no Photoshop, você consegue exibir essa imagem em centímetros, em milímetros, por exemplo. Se você desmarcar a opção de reamostragem, a opção de pixels ela fica indisponível, porque aí você já não está mexendo na quantidade de pixels, você está apenas mudando informações de tamanho em centímetros, milímetros ou a resolução da imagem. Isso porque justamente a quantidade de pixels da imagem passa a ser fixa, que é o resultado que a gente quer para um projeto para internet. Até mesmo se eu criar um novo documento no Photoshop utilizando outras medidas de resolução, por exemplo, vou criar aqui um novo documento pressionando o Ctrl N, eu venho aqui na opção para web, vou digitar aqui, olha, 1000, ok, por 1000, e vou colocar 5 dpi, ok? 1000, é 1200, né, o trabalho que a gente está utilizando, 1200 por 1200, colocar aqui 5 dpi, ok, vou desmarcar aqui a prancheta e vou clicar no criar. Tecnicamente, essas duas imagens têm exatamente o mesmo tamanho. Se eu pegar aqui esse conjunto de informação do meu projeto original e arrastar para esse novo documento que eu criei, olha só, eles encaixam perfeitamente e não existe qualquer diferença entre os dois documentos. Tá, mas esse aqui não está com 5 dpi e esse aqui não está com 72 dpi? Ok, isso é irrelevante. O importante é a quantidade de pixels, ou seja, os 1200 por 1200 que eu digitei ali em cima. É por isso, por exemplo, quando você cria um documento no Illustrator, eu vou voltar aqui para o Illustrator, ok? Já tenho aqui um documento aberto. Quando você cria um documento de 1000 por 1000 no Illustrator, olha só, eu tenho aqui 1000 por 1000 no Illustrator, e quando você vai fazer a opção de exportação aqui em arquivo, exportar, vou utilizar aqui a opção legada, que é exportar como. Quando você faz a exportação de um projeto no Illustrator em formato PNG e na tela de exportação você muda a resolução, aqui ele trabalha com 72 dpi padrão para a tela. Se eu mudar para 300 ppi, por exemplo, o que o Illustrator faz é justamente a reamostragem dessa imagem. Então, se eu aumentar aqui, por exemplo, essa imagem, ela está com 1000 por 1000 pixels, utilizando a resolução padrão para a tela, que é 72 ppi. O Illustrator ele tem um mecanismo um pouco diferente do Photoshop, ok? Se eu mudar aqui para 300 dpi e exportar essa imagem com 300 dpi, o que o Illustrator faz, de fato, é mudar a quantidade de pixels dessa imagem. Agora ela está com 4000 pixels. Se eu exportar ela com a resolução padrão do Illustrator, ou seja, sem fazer reamostragem, que é o padrão de 72 dpi de tela no Illustrator, tá bom? Então 72 dpi, vou dar um ok, prontinho. Ele vai manter os 1000 por 1000 pixels. Deixa ele terminar de exportar aqui, prontinho, olha. 1000 por 1000 pixels, que foi o que eu configurei ali. Aí você pode pensar ou gerar aquela confusão, tá aí, mas aí no Illustrator você tem essa diferença, 72, 300, 1000... Não, a diferença não existe. O que acontece aqui é que o Illustrator está mudando a quantidade de pixels. Se eu criar um documento aqui no Illustrator, arquivo, novo, e aqui em web, eu colocar aqui 1000 por 1000 pixels, olha só, 1000 por 1000 pixels, e aqui embaixo eu mudar para 300 dpi, para alta, na hora que eu estou criando o meu documento, a quantidade de pixels se mantém a mesma. E eu vou clicar aqui em criar. Pronto, eu tenho uma prancheta de 1000 por 1000 pixels, apesar de eu ter criado com qualidade, digamos assim, de 300 ppi. Se eu pegar esse quadrado e arrastar para cá, olha só, tem exatamente o mesmo tamanho. Mas aquele documento não está em 72, esse aqui está em 300, por que tem o mesmo tamanho? Se eu clicar em arquivo, exportar como, eu preciso fazer a exportação, tá? Vou clicar aqui em exportar,
no padrão de 72 do mesmo jeito. Ah, mas eu criei o documento em 300. Como é que eu vou exportar em 72? O mecanismo de exportação do Illustrator trabalha com reamostragem. É por isso que você tem essa diferença. Vou clicar aqui no OK e pronto, olha só. Tá aqui, ó, 1000 por 1000 pixels, tá? Então, no Illustrator, é só você manter o padrão para tela 72 dpi, que ele vai exportar com o tamanho original do seu documento. Mas a informação de reamostragem, 72, 300, 1200, ela não tem qualquer relevância. É uma informação útil apenas para impressão, ok? Ou se você vai trabalhar diretamente com a densidade de pixels de uma tela específica, isso não é importante para a gente nesse momento, tá certo? E aí você pode criar com 1 dpi, com 2, com 3, com 1000, com 2000, que não vai fazer a menor diferença. O que você deve sempre observar quando você for exportar um documento é justamente se ele mantém a quantidade de pixels que a sua imagem tem disponível, tá certo? E aí sempre surge aquela dúvida, né? Quando você está criando alguma coisa para o Facebook, que o Facebook ele acaba achatando, fazendo com que a imagem perca a qualidade. Isso acontece por causa do algoritmo de otimização de imagens do Facebook. Se você seguir algumas regrinhas, você não vai ter esse tipo de problema. Por exemplo, mantenha a sua imagem com no máximo 1200 pixels, ok? Você pode criar com 1000 por 1000, 800 por 800. Eu já vi gente criando até com 1500, tá bom? Então, a questão da quantidade de pixels, ela é bem relativa no Facebook. Mas o importante é que o seu projeto ele não passe de 1 megabyte. Se você exportar o seu projeto e ele passar de 1 mega, o Facebook tende a diminuir a qualidade da imagem para que ela fique com um tamanho menor. Então, se você usar, por exemplo, 1000 por 1000, 800 por 800, e na hora que você exportar a sua imagem, ela ficar com menos de 1 mega, você não vai sofrer o problema de compactação de imagens do Facebook, por exemplo, ok? Bom, era isso que eu tinha para conversar com você hoje. Eu espero que você tenha entendido e que você tenha gostado da dica. Se você tiver qualquer dúvida em relação ao assunto abordado aqui, utilize a seção de comentários aqui embaixo, vamos dialogar, vamos conversar, porque assim a gente consegue construir muito mais conhecimento, tá bom? E da próxima vez que te perguntarem qual que é a resolução ideal para você criar um projeto para a internet, aí você diz, tanto faz. O importante não é a resolução de saída, mas sim a resolução de imagem, ou seja, quantos pixels essa imagem tem na largura e na altura. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.